Quando a gente fala em questões relativas a contrato de trabalho, por exemplo, a gente teve um jogador que foi contratado por um time. Houve divergência nesse contrato, seja por conta da admissão, por conta da demissão, por conta da aplicação de uma cláusula compensatória, uma cláusula indenizatória. Para onde iria essa demanda? A gente poderia submetê-la, eventualmente, a uma arbitragem. Mas se a gente não tiver arbitragem, a gente poderia submeter para qual justiça? Qual seria especializada em razão da matéria? A Justiça do Trabalho, por força da nossa emenda constitucional aqui 45, que acrescentou 114 na Constituição, prevendo que compete aqui à Justiça do Trabalho, não só dirimir as questões que oriundas da relação de trabalho, mas também abrangendo os entes de direito público, externo, etc., e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Como a gente tem uma lei específica para tratar das questões dos contratos de trabalho de atletas, a gente automaticamente vai submeter, se houver controvérsia, à Justiça do Trabalho. Tá? A gente tem a Justiça do Trabalho, portanto, específica para tratar das questões relativas ao contrato de trabalho dos jogadores, das controvérsias oriundas, né, num geral aqui da relação de trabalho, inclusive dano moral, acidente do trabalho, o próprio 114 ele expõe isso para a gente, e também outras controvérsias que vierem aqui da relação de trabalho na forma da lei, ou lei específica, ou da própria CLT. Aqui a gente trata de uma lei específica, que é a Lei Geral do Desporto. Tá? Então a gente teria um segundo desmembramento da nossa competência para dirimir questões relativas ao próprio contrato de trabalho, que seria a Justiça do Trabalho. E quando a gente avança lá na frente da Constituição, quando ela vai falar aqui sobre o desporto, olha que interessante. O 217 ele fala o seguinte, que é dever do Estado fomentar as práticas desportivas formais e não formais, com o direito de cada um observados. Em primeiro lugar, e aqui é um princípio, inclusive, que nós temos, veja que vem como uma questão constitucional, vem na própria Carta Constitucional a previsão da autonomia, e quando a gente fala na legislação desportiva, um dos primeiros princípios que aparecem é a autonomia. A legislação geral do desporto, ela traz para a gente isso de forma muito enraizada dentro dela, né? Uma maior autonomia no sentido de gerir o esporte, no sentido de gerir as entidades de administração, as entidades de prática. E aqui, quem não sabe, quem não tem familiaridade, o que seriam entidades de administração do desporto? Federações e confederações, basicamente isso. Tá? Confederação normalmente é uma por modalidade de âmbito nacional, e federações são federações ligadas a cada um dos estados daquela competência. Então, para facilitar, vamos falar do futebol, por exemplo. A gente tem a Federação Paulista de Futebol, a gente tem a Federação Carioca de Futebol, a federação, enfim, de cada estado a gente tem uma federação para falar sobre o futebol, para tutelar as questões relativas ao futebol. E a gente tem a Confederação Brasileira de Futebol, que ela é nacional, tem um âmbito nacional, é ela que vai gerenciar, por exemplo, os campeonatos brasileiros, né? Quem vai dar as agendas, quem vai, enfim, tratar das questões específicas aí de âmbito nacional da modalidade esportiva futebol, tá? Então, a gente tem uma autonomia muito grande dessas entidades de administração e também das próprias entidades de prática. O que a gente puxa muito aqui para o cenário dos esportes eletrônicos. Quando a gente fala em cenário dos esportes eletrônicos, independente de a gente considerar que uma prática desportiva formal ou não formal, a autonomia ela ganha grande relevância aqui quando a gente fala na autogestão, na independência, na autonomia do cenário dos esportes eletrônicos que vem sendo construído. A gente já falou isso nas aulas anteriores, quando a gente falou especialmente da questão ligada ao produto privado como base dos esportes, porque a gente não tem nos esportes tradicionais nenhum esporte tradicional que, enfim, tenha um proprietário, como a gente fala do futebol não tem, vôlei não tem, canoagem não tem, aqui para o direito dos esportes eletrônicos, totalmente, né? A gente fala muito em direitos autorais. Então, quando a gente fala em autonomia, a gente consegue puxar e usar essa fundamentação, esse princípio, como uma possibilidade de a gente fazer um sistema autônomo, independente do próprio sistema atual que os outros esportes estão previstos. Né? Há uma dificuldade para os esportes tradicionais, o futebol, por exemplo, gerenciar seus próprios campeonatos, gerenciar os seus próprios eventos nacionais. Imagina o seguinte, se a gente não tivesse federações ou confederações de futebol, como é que você organizaria grandes eventos? Né? As próprias entidades interessadas, os próprios times interessados, eles deveriam formar ali associações, como de fato antigamente faziam, para poder gerenciar, né, eleger pessoas que pudessem organizar isso.
Quando a gente fala dos esportes eletrônicos, os times fazem isso de forma autônoma também, quando há permissão da própria desenvolvedora. Mas por cima, quem que a gente tem que seria equivalente à confederação? A própria desenvolvedora, porque ela nomeia, por exemplo, isso tudo no âmbito privado, tá? Ela mesma nomeia aqui pra gente, é a organizadora que vai gerir a agenda dos campeonatos. Isso é possível fazer, né? Justamente em nome da autonomia, da independência dessa previsão constitucional que nós temos. Mas aqui fora essa questão da independência e da autonomia, o que é importante a gente falar aqui sobre competência relativa às ações decorrentes aqui das questões de competição mesmo, né? Eu vou pular essa parte aqui que a gente fala da destinação de recursos, porque aqui na aula não vai ser interessante, o tratamento diferenciado para o desporto profissional também não é interessante a gente comentar agora, e a proteção incentiva as manifestações de cunho nacional. O que é importante para a gente aqui quando a gente fala da competência? Quando a gente vai para o parágrafo primeiro, olha o que o primeiro fala sobre a questão da competência da justiça desportiva. Em primeiro lugar, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas depois de se esgotarem as instâncias da justiça desportiva que é regulamentada em lei. A própria Constituição Federal ela não traz para a gente aqui a criação da justiça desportiva, mas ela abre margem para que uma lei, né, federal, infraconstitucional, ela tenha aqui uma previsão para a justiça desportiva. No parágrafo 2º, a Constituição fala o seguinte, que a justiça desportiva terá o prazo máximo de 60 dias contados da instauração do processo para proferir a sua decisão final. Quando a gente fala que nesse prazo máximo de 60 dias, não é primeira instância, tá, gente? A primeira instância, ou lá para eles, segunda instância, como o tribunal superior, né? Os tribunais superiores lá das competências desportivas. E dentro desse prazo inteiro, a gente tem que ter uma decisão final sobre aquele fato que foi proposto. Então, o julgamento tem que durar 60 dias. Passou desse prazo, é possível com que a gente volte aqui no parágrafo 1º e se valha, por exemplo, do Poder Judiciário, dentro da competência que a gente estiver tratando, né, da matéria que a gente estiver tratando, para dirimir essa questão, que normalmente, via de regra, competência da justiça comum. Tá? E aqui em parágrafo 3º a gente tem o poder público, né, como um incentivador do lazer e como forma de promoção social.